Olha aí, paz e bem, boa noite. Louvado seja Deus, Guguinha, paz. Como você tá? Vou aguardar o povo de Deus entrar. Paz e bem, Joana, boa noite, Michele, Romero. Que alegria esses irmãos conosco essa noite. Paz e bem, boa noite. Louvado seja Deus. O povo aí sedento pelas coisas de Deus, né? Pela sua palavra. Irmã Nélia, alegria, paz. Luciana, Lu, a minha veinha, socorro. O povo de Deus está chegando, vamos. Minha irmã Malu, que alegria. Te amo, meu amor, também, muito. Então hoje nós teremos essa abordagem, né, sobre um pouco do panorama do livro do Êxodo. Nós tivemos um encontro, a paz. Nós tivemos uma outra live falando um pouco sobre o livro do Gênesis e hoje vamos falar sobre o livro de Êxodo. Se Deus nos der a graça de poder falar de cada livro, né, será realmente uma grande graça durante esse ano nós trilharmos isso, né? É bem verdade que vai haver lives que nós teremos que falar de mais de um livro ou fazermos mais encontros, né? Porque ao todo são 73 livros. Então temos aí um grande caminho pela frente. Mas hoje vamos falar desse livro tão bonito, cativante, importante dentro da história da salvação, que é o livro do Êxodo. É um livro assim fundamental e principalmente essa iniciativa também de estar falando sobre cada livro da Bíblia foi para aqueles que estão fazendo o desafio da leitura da Bíblia esse ano. De certa forma, para ajudar vocês, depois de alguns anos, muitas pessoas tendo a graça de ler a Bíblia pela primeira vez, então nós estamos fazendo esse itinerário falando de cada livro da Bíblia. Isso ajuda demais, principalmente para quem está lendo a palavra de Deus. De fato, a gente não tem como tirar todas as dúvidas, algumas perguntas vão surgindo, mas aquelas que nós conseguimos então responder, a gente vai respondendo, porque aí ajuda as pessoas também a irem compreendendo um pouco mais, né? A palavra de Deus também é uma fonte inesgotável de conhecimento, de graça, de poder. Não tem como, não existe pessoa que possa abarcar todo o conhecimento da palavra de Deus, né? Celebraremos esses dias São Tomás de Aquino, que foi um dos maiores teólogos que a Igreja Católica, que a Igreja do mundo teve. Um inteligentíssimo e que por muitas vezes também se encontrava dentro desse dilema dos mistérios da palavra de Deus, mas com certeza Deus revelou muita coisa ao seu coração. Fabrícia, que alegria, Rejane, né? A doutora Fabrícia, que alegria estar aqui, viu? Vamos rezar um pouco para começarmos então a falar nosso livro essa noite. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu queria saudar aí nossa irmã, né? Sou de Goiânia, tia da Lucé. Que bom, que alegria. Deus abençoe. Então, juntos peçamos a graça do Espírito Santo, que Ele possa vir falar ao nosso coração essa noite. Ele possa testificar dentro de nós as verdades de Deus. Que Ele possa, nessa noite, com os raios da sua misericórdia, com os raios da sua graça, iluminar nossa mente, para que então possamos abraçar o mistério da palavra de Deus. Deus também nos conceda a graça da humildade, porque para quem quer penetrar na palavra de Deus, um requisito básico e principal é ter humildade. É se curvar diante deste texto sagrado, mostrando a sua incapacidade. Como o próprio Jesus, um dia exultando, disse: Pai, eu te dou graça porque escondestes essas coisas aos sábios e as revelastes aos pequenos. Então, nessa noite, nós nos apresentamos diante de Ti, Espírito Santo, como esses pequenos. Aqueles que têm sede, aqueles que querem aprender, aqueles que necessitam da Tua graça. Vem sobre nós, ilumina nossa mente. Que nosso coração esteja aberto, dilatado para recebermos esse maná do céu que é a Tua palavra, para que alimentados, fortificados, possamos caminhar firmemente até um dia podermos estar no céu para darmos glórias, louvores e glórias eternas a Ti, que és o único Senhor e Rei de todas as coisas. Nos colocamos em Tuas mãos e também pedimos nessa noite a intercessão da Virgem Maria, que ela nos auxilie no entendimento dessa palavra, não só para que tenhamos um conhecimento dela, mas que guardando no nosso coração, possamos amar mais a Deus, servi-lo e jamais ofendê-lo, e podermos dia a dia crescermos em santidade. Rezemos juntos essa Ave Maria, pedindo por este momento, e pelo coração e pela vida de cada um, principalmente daqueles que estão na perseverança da leitura bíblica de cada dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá? Tem muita gente aí entrando, graças a Deus. Que alegria podermos estar aqui mais nesse momento, essa noite. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês, né? O desejo, a vontade, o querer de poder aprender mais da palavra de Deus, pela sede, pelo desejo que cada um tem de ser mais de Deus. Vamos falar sobre o livro do Êxodo. O livro do Êxodo o segundo livro da Bíblia, que realmente dá continuidade à ideia, aquilo pelo qual terminou o livro de Gênesis, né? Então, a palavra Êxodo significa literalmente saída de um povo, né? O tema central do livro do Êxodo é a libertação, redenção. Se nós pudéssemos, então, resumir em uma palavra, essa seria uma palavra muito forte em todo o texto do livro do Êxodo, que é a palavra libertação.
Como é que termina o livro de Gênesis? O livro de Gênesis termina falando, então, da história de José, os últimos dias da vida de José, onde ele já, ali como governador do Egito, traz toda a sua família para morar, então, em um dos territórios do Egito, contando seu pai e todos os irmãos e filhos. A Bíblia relata no livro de Gênesis 70 pessoas e termina dizendo, lá no final de Gênesis, né, fala da morte de José, e José mesmo profetiza que Deus iria visitar o seu povo e que não deixasse ele lá, mas que levasse os seus ossos, né, junto, quando Deus visitasse então o seu povo para a terra prometida, né, para a terra em que Deus disse que iria dar a Abraão e sua posteridade. E também conclui-se, né, dizendo que o faraó do tempo de José morre, o faraó também morre, e surge um novo faraó que não conhecia José, e aí começa então a opressão do povo hebreu. E aí é o tema inicial do livro do Êxodo. É a opressão dos hebreus no Egito por um novo faraó que sobe, um faraó que não conhece, então, a José. Né? Nós sabemos que José foi uma figura muito importante para o crescimento. É importante destacar que o Egito é uma das primeiras grandes potências do Antigo Testamento. Né? Um país, além de rico, né? Porque banhado pelo rio Nilo, uma agricultura fértil, construção de cidades, então toda uma cultura, uma arquitetura, também um povo que cultuava diversos deuses, o próprio faraó era tido como um deus, então existia toda a matemática, a química, as ciências, né? Tudo era muito desenvolvido nesse tempo. Então a mão de obra dos hebreus era fundamental para o crescimento do povo, né, da terra, do Império Egípcio. O livro do Êxodo ele também se confunde muito com a história de Moisés. Na verdade, Moisés é a figura central, né, vamos dizer assim, deste livro. Desde o seu nascimento, crescimento, depois sua fuga para o deserto, seu retorno, né? Antes do retorno, a sua experiência com Deus na teofania da sarça ardente, depois retorna ao Egito como o enviado de Deus para libertar o seu povo, depois é aquele que conduz o povo ao deserto, com a extraordinária passagem pelo Mar Vermelho, e é aquele que intercede pelo povo diante de Deus. Então é a figura onde todos os acontecimentos, né, giram em torno da sua vida. Então Moisés é uma pessoa, na verdade Moisés é alguém muito importante na própria palavra de Deus. Já para vocês terem uma ideia, isso é importante, Moisés é tão importante para o povo judeu e para nós também, né? Que ele já é uma tipologia do próprio Jesus, como mediador, como intercessor, como aquele que conduz, né? E existe uma profecia no livro do Êxodo, né? Quem quiser pode anotar ou grifar na sua Bíblia, no Êxodo 18:15, onde Moisés diz assim, deixa eu ver, acho que é 15:18, né? Deixa eu pegar aqui para vocês me lembrar aqui onde é, que o próprio Moisés fala que Deus enviaria alguém para... Deus enviaria alguém para, como ele, né? Um profeta como eu para... na verdade é Deuteronômio 18:15,
o Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que devereis ouvir. Então, essa é a figura, essa promessa, que Deus levantaria um profeta como ele, e é esse que vocês devem escutar. Esse texto é utilizado por São Pedro em uma das suas primeiras pregações em Pentecostes para explicar aos judeus que estavam se convertendo que essa profecia tinha sido cumprida em Jesus. O próprio esforço do apóstolo Mateus no seu evangelho, porque o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus convertidos, era fazer com que os judeus convertidos compreendessem que Jesus é o novo Moisés. Tanto é que Jesus se apresenta como o legislador, aquele que ensina em um dos sermões mais belos da Bíblia, que é o Sermão da Montanha, onde Jesus se apresenta como aquele que ensina, como legisla, né? Foi dito isso, eu, porém, vos digo. Então, é aquele que vai trazer toda a novidade da lei evangélica, né? Da nova lei, a lei das bem-aventuranças, né? Então, Moisés é uma figura importante e é uma tipologia do próprio Jesus, que é, de fato, verdadeiramente o libertador, o condutor, aquele que alimenta e, por excelência, o intercessor, o mediador entre Deus e os homens. Então, realmente é um livro fascinante e a história de Moisés também é fascinante. Então, vamos ver algumas partes importantes, amém? Desse livro, para quem está lendo aí, né, viu, né, as pragas do Egito, né, quer dizer, o nascimento já... Moisés já foi... A palavra Moisés, né, o termo Moisés significa salvo das águas. Moisés, por muitas vezes, vai experimentar isso. E uma das cenas mais belas e importantes e lembradas durante toda a Bíblia é a passagem do Mar Vermelho, a intervenção divina. É um texto, é algo muito importante dentro do livro do Êxodo, é mostrar que Deus intervém e que, pelo seu poder e sua grandeza, é Deus quem liberta o povo, né? Não é a ação humana. Embora Deus se utilize de mediações humanas, é o seu poder, é a sua graça, é a sua intervenção que faz com que o povo hebreu seja liberto das mãos de Faraó, que é uma figura do mal, uma figura, né, do regime que oprime, é uma figura do inimigo, é aquele que não permite que o povo de Deus seja livre, que adore como Deus deve ser adorado. Então é sobre esse pano de fundo aí que nós devemos ler o livro de Êxodo, né, compreendendo isso. Existe também algumas tipologias assim fortes, né, dentro do livro do Êxodo, que é principalmente a instituição da Páscoa, né? Esse texto é até lido na nossa Páscoa cristã, na noite do sábado de Aleluia, onde Deus institui a Páscoa no sacrifício do Cordeiro. E nós sabemos que uma das figuras mais, né, mais significativas na Bíblia sobre Jesus é o Cordeiro. São João Batista apresenta Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O sacerdote repete esta frase todas as vezes que vai, então, apresentar ao povo o Cordeiro de Deus imolado por nós para a nossa salvação. Então, veja bem, é uma figura, a instituição da Páscoa hebraica, ela é o fundamento, assim, é o início, é a pedagogia divina para a verdadeira Páscoa, a definitiva Páscoa, que é, então, a oferta do Cordeiro de Deus pela salvação do mundo. Então, isso é
simplesmente maravilhoso, e compreender isso, e ler a Bíblia isso. Até algumas perguntas me fizeram esses dias. Teremos, se Deus quiser, um tempinho aí para responder algumas. Mas vamos lá. Então, o livro do Êxodo começa falando que Deus ouve o clamor do seu povo, né? Subiu aos céus o clamor do povo. E aí já começa com o nascimento de Moisés, que foi, né, um milagre. Faraó tinha determinado que todos os machos hebreus fossem mortos, e aquelas duas parteiras, né, vamos dizer, como que salva Moisés disso, é colocado num recipientezinho, colocado no rio, né, uma cesta de junco, como diz, e aí a filha de Faraó encontra, leva ele lá para o palácio, e ele é criado como filho da filha de Faraó. Então ele nem era, ele foi criado na cultura egípcia sendo hebreu. Depois isso vai criar uma crise, porque Moisés tenta libertar o povo pelas suas próprias mãos, matando um egípcio. É descoberto isso e foge para o deserto. Passa 40 anos no deserto, lá se casa com uma mulher chamada Séfora, filha de Jetro, cuidando do gado, das ovelhas, né? Se torna pastor. Então ali Deus já começa também a semear a vocação de Moisés, que é aquele que vai conduzir o seu povo no deserto. Muitas das coisas que nós vivemos, ou já vivemos no passado, no início da nossa vida, já é sinal daquilo que Deus vem fazendo em nossa vida, tendo como objetivo aquilo que Deus quer que a gente seja de fato, na plenitude do nosso chamado, da nossa vida. Tudo tem um sentido. Então, lá no capítulo 3, mostra então a vocação de Moisés, o encontro de Moisés, a experiência, a teofania divina, quando de uma sarça que ardia, mas não consumia, a voz de Deus chama Moisés pelo nome, né? É interessante que o texto diz assim, no capítulo 3, a partir do verso 1, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã, um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. Né? Esse termo, além do deserto. Moisés deu um passo a mais, foi um pouco mais além, e quando ele fez, né, essa experiência, ele chegou no lugar que então é chamada a montanha de Deus, e lá tem a experiência com Deus, onde Deus o chama pelo nome, o convoca para então libertar o seu povo. E aí tem toda a história do seu chamado. Primeiro ele é bem resistente a isso, mas aí, de certa forma, Deus o convence. E aí começa então uma parte do livro do Êxodo, que é os encontros de Moisés com Faraó, dizendo ao Faraó que Deus mandou então que o seu povo fosse libertado, que ele pudesse então deixar o povo sair do Egito para ir adorar a Deus. Né? E aí começa a dureza do coração de Faraó e segue o que nós conhecemos como as 10 pragas do Egito. É da onde o texto então vai até o capítulo 11, onde tem a última praga, capítulo 12 na verdade, né? Que é a última praga, que é o extermínio dos primogênitos. Vale então agora falar o seguinte, tá? As pragas do Egito, todas elas tinham em vista mostrar a grandeza de Deus sobre os ídolos dos egípcios, tá? A cada praga representa, na verdade, a vitória de Deus sobre o mal. Por exemplo, o Nilo, em que é sangrado, com a vara de Deus, a vara de Moisés, quando toca e sangra,
e aquela água fica em tom de vermelho, onde ninguém podia beber nem usar daquela água. Ali já porque o Nilo era considerado, né, para os egípcios como um deus, né? E os egípcios eles tinham quase uma adoração à divindade do Nilo. E Deus fere essa divindade dizendo que ele é o Senhor. Então, para as rãs, as moscas, né, o gado, as trevas, todas as pragas, né, tem a ver os gafanhotos, tudo isso era os gafanhotos que destroem a vegetação. Então, cada aspecto desse era, então, como uma resposta de Deus para aquele povo dizendo, eu sou o Senhor. É uma frase muito importante também, né? É assim que Deus revela o seu nome a Moisés, porque Moisés faz uma pergunta a Deus. Quando eu chegar lá e perguntar quem foi que me enviou, qual é o teu nome, e Deus revela então o seu nome a Moisés, dizendo, eu sou, te enviou, né? Aquele que é, eu sou. Na verdade, é um tetragrama incomunicável, né? YHWH. Então, isso foi traduzido, esse é o tetragrama de Deus, do nome de Deus, em que nós chamamos Yahvé. Traduzindo, então, para uma expressão mais aportuguesada, Javé. E isso significa o eu sou. Isso é muito interessante, porque esse termo eu sou vai ser, então, depois iluminado. De certa forma, Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer quem é o eu sou. Por isso que muitas vezes no Evangelho de João, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, né? Então Jesus é o eu sou que Moisés escutou lá na sarça ardente. Então, a vitória sobre o Egito e todos os seus semideuses, né? Todos os seus ídolos é vencido pelo eu sou, aquele que vence o mal, aquele que está acima de qualquer espécie de ídolos criados pelos homens. É uma expressão muito comum. Amém, gente? Dá um amém aí se você está entendendo. É uma expressão muito comum no livro do Êxodo, que é Deus endurece o coração de Faraó, né? Por quê? Porque não é o Faraó que liberta o povo, que manda, embora no final eles vão embora daqui, é Deus, o seu poder, manifestado naquele lugar, que faz com que o seu povo saia, não é? Sem guerrear, sem batalhar, sem nenhuma força humana. Isso já é a ideia central de que a salvação, que também nos é concedida, é pela ação divina. Ao homem cabe tão somente acolher a salvação, né, quando somos batizados, e mantermos a nossa fé viva na salvação. Mas a salvação é uma obra de Deus, a libertação no Êxodo é uma obra divina. E isso é fundamental que você compreenda. A salvação que vem de Deus é uma obra dele, tão somente dele. Lá em Efésios 2 é bem claro que não é por mérito nosso, mas é por graça que foste salvo. É vontade de Deus. São Paulo escreve, impulsionado pelo seu grande amor, ele nos salvou. É por graça que vós fostes salvos. Da mesma forma, nós vamos ver isso no livro do Êxodo, tá? É por graça, é por ação tão somente divina, ação de Deus é que fostes salvos. E aí, a última praga é, no caso, a morte dos primogênitos, porque o faraó era considerado um deus e também a sua
descendência, e Deus fere todos os primogênitos, né? Fazendo do povo hebreu, do povo de Israel, o seu primogênito, né? Esse povo é meu, esse povo me pertence. Então isso é belíssimo, sabendo, eu gosto muito de trazer isso para as nossas vidas, né? A história do Êxodo também é a história da nossa vida. É a ação divina que nos liberta, que nos salva, e que saiba disso. Deus, pelo seu poder, quer sempre nos ensinar que os ídolos que nós criamos, eles não podem fazer nada por nós. Só Deus é o Senhor. Muitas vezes, nós vamos ver ídolos criados por nós mesmos, onde o nosso coração se volta para esses ídolos serem, muitas vezes, destruídos pelo poder de Deus, quando nós não vemos mais desse ídolo que criamos, não vemos mais a resposta dele, e nós vamos descobrir na nossa vida que só Deus tem a resposta para a nossa vida. Por exemplo, quantas pessoas se apegam ao dinheiro fazendo dele um Deus, e muitas vezes é por esse Deus, chama de Deus porque não existe Deus, São Paulo é muito claro, não existe deuses, né? Só existe um único Deus. Mas esse ídolo criado, como o dinheiro, por exemplo, quantas pessoas sofrem com o excesso, com a falta dele? Mas aí, quando descobre o poder, o amor e a misericórdia de Deus, vê que ele, de fato, é o nosso maior tesouro. Então, isso é fundamental. O livro do Êxodo também tem muito a ver com a nossa vida. Aqui é um panorama, é um resumo, mas nós poderíamos falar de muitas das partes, né, desse livro. Depois das pragas, então, a instituição da Páscoa. É algo assim fundamental. A Páscoa, a noite, né, da passagem daquele anjo da morte. E Deus decreta então que isso seria uma instituição perpétua, onde um animal perfeito, né, isso é muito importante, não podia ter nada de imperfeição nesse animal, um cordeiro de um ano, ele iria ser completamente consumido, né? E Deus disse que o sangue deste cordeiro deveria ser passado nos umbrais das casas, porque o anjo da morte passaria. Mas ao ver o sangue nos umbrais, nas portas, nas janelas, ele passaria adiante. E aí nós temos nitidamente a tipologia do sangue de Cristo, que testifica, na verdade, a nossa salvação. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O sangue de Jesus, quando a gente diz o sangue de Jesus tem poder, de fato, o sangue de Jesus é aquilo que testifica para o mundo espiritual de que nós pertencemos a Deus, de que nós somos completamente de Deus, né? Então, isso é muito importante, porque se tem uma coisa que nós precisamos aprender a nos apegar, é ao sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é a prova concreta, o seu sangue derramado na cruz, de que nós pertencemos a ele. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, pelo um preço muito alto que foste salvo, né? Foi pelo sangue, o sangue de Jesus que fostes redimidos, que fostes salvos, né? Pelo seu sangue fostes redimidos, naquele hino belíssimo, a providência divina, quando começa então a carta aos Efésios, né? Pelo seu sangue temos a remissão, temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. É o sangue que testifica que nós somos de Deus. E aí, esse povo, lógico, isso era um ritual, tendo em vista, sempre assim, né? Tendo em vista aquilo que Deus iria fazer.
Porque aprenda uma coisa, o Antigo Testamento foi revelado no Novo Testamento, e o Novo Testamento está de forma embutida dentro do Antigo Testamento. O Novo Testamento está de forma velada no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento está revelado no Novo. Quando nós vemos a instituição da Páscoa, ali já estava também a Páscoa definitiva, lógico, de forma ainda velada, né? Como uma pedagogia, um termo que eu uso muito e que isso é muito importante na Bíblia, a tipologia, né? É uma forma de Deus dizer, isso vai acontecer de forma plena. Então, todo este ritual é plenificado no próprio Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Que aí já não é sangue de animais, né? A carta aos Hebreus é muito claro que não é o sangue de um animal que vai nos redimir, mas o sangue do próprio Filho de Deus, que nos fez penetrar confiadamente nos céus, porque ele derramou esse sangue por nós. Então você deve, com certeza, dizer amém. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus me guarda, o sangue de Jesus me lava. É pelo seu sangue que eu fui redimido, é pelo seu sangue que eu fui salvo, é pelo seu sangue que eu estou curado, liberto, salvo. Então, é uma instituição perpétua onde Deus vai, de forma definitiva, selar a libertação do povo de Israel. E aí começa, então, logo depois da morte dos primogênitos, eles saem do Egito e já alcançam ali no capítulo 14 uma das cenas, né, assim, quase hollywoodiana, né? Eles se deparam com o Mar Vermelho. Na frente deles o Mar Vermelho, por trás deles vinham os egípcios, né? Deus, ele faz assim umas coisas muito interessantes, mas eu já até dei uma formação no estudo bíblico, os mais antigos talvez lembrem, só sobre essa passagem de Êxodo 14, né? Como nós devemos nos portar diante das dificuldades. Foi uma das noites de estudo bíblico que nós fizemos ainda na comunidade, faz um tempo isso. E é onde nós vamos mostrar o povo, quando vê o Mar Vermelho, vai dizer, será que não havia lugar suficiente para morrermos lá no Egito? Era melhor a gente ter morrido lá, se é para morrer aqui, né? E Moisés, então, já com a experiência daquilo que Deus estava fazendo, ele vai dizer lá no capítulo 14, no versículo 15. Desculpa, no capítulo 14, Moisés vai dizer o seguinte: não temais, versículo 13, tende ânimo e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornarei a ver jamais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis de fazer. Moisés estava dizendo, se até aqui nos trouxe o Senhor, sem a nossa intervenção, Deus combaterá por nós. E aí Deus pede então a Moisés dizer, levanta, né, a vara, e eu vou abrir o mar. E aí a cena fantástica do mar que se abre, o povo passa pé enxuto, e depois é um dos salmos até no cântico, né, no capítulo 15, é um dos cânticos dos 8 salmos da liturgia, do salmo da Aleluia que é lido, né? Onde Deus manifesta a sua glória diante do seu povo e é precipitado no mar os egípcios com seus carros e cavaleiros. Deus mostra então, mais uma vez, o poder. E aí começa, até então vamos lá. Deus ouve o clamor do seu povo, faz nascer então o libertador deste povo, que é chamado Moisés, significa salvo das águas, é criado pela filha de Faraó, quando cresce, vê a opressão do povo, tenta libertar, matando egípcios, é descoberto,
foge com medo para o deserto, mais 40 anos no deserto, cuidando, se casa com uma mulher chamada Séfora, filha de Jetro, que cuida de ovelhas do seu sogro, nem era dele, né? E depois, quando um dia vai além do deserto, tem a manifestação da sarça ardente, Deus faz ele voltar, ele volta, começa então a ter aqueles encontros com o faraó, as 10 pragas, a última, antes da última praga, Deus institui a Páscoa, né, que é a passagem da morte para a vida. Então, os próprios egípcios expulsam ele, não aguentam mais aquele povo, e logo eles encontram o Mar Vermelho no capítulo 14, Deus poderosamente abre este mar, ao Cântico de Moisés no capítulo 15, e aí começa então uma parte interessante, que é a entrada no deserto. E eu queria então fazer lá no capítulo 16, 17, 18, e aí começa, tá? Então vamos lá. Há uma coisa interessante que o povo, né, aqui lá no livro de Números, relata melhor algumas cenas dessa, mas hoje nós, por exemplo, o evangelho de hoje fala do homem da mão seca, onde Jesus cura um homem da mão seca. Mas muito mais seco do que a mão daquele homem estava o coração dos fariseus, né? Por causa da dureza do coração. Então, a história desse povo é uma história de muita dureza diante das manifestações e das maravilhas de Deus, né? É uma coisa que nós temos que ter muito cuidado também, que todas as graças, as bênçãos, os milagres de Deus, né, na nossa vida não nos faça como esse povo, ao invés de dar graças, de vivermos felizes por sabermos que temos um Deus por nós, vivermos uma vida em que a gente está sempre querendo algo mais, e reclamando, e murmurando, e deixando que o nosso coração endureça. Muito claro, o próprio livro, o autor da carta aos Hebreus vai dizer: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como este povo aqui no deserto. Porque eles tentam a Deus demais, né? Com sede, depois reclamam do alimento, Deus faz com que venha o pão do céu, né? Que é uma outra tipologia linda, né? Lá no capítulo 16, né, uma intervenção divina poderosa, todos os dias caía então como que uns grãos, né? Isso depois lá em outros livros, o livro de Número vai explicar melhor, como uma semente de um coentro, onde eles batiam, faziam bolo, ou seja, o alimento vinha do alto todos os dias, exceto um dia que não era o sábado, que não caía, mas para isso, Deus, na sexta-feira, um dia antes, né, dava uma porção dobrada. Aqueles que tentavam sair no sábado, quando colhia, apodrecia. Também não podia guardar para o outro dia. Tudo isso, gente, tem um sentido. Para cada dia existia a porção que Deus dava. Para cada dia existia o alimento daquele dia. Os que tentaram guardar, quando foram pegar no outro dia, estava apodrecido, né? E no sábado não caía, porque esse era um dia sagrado, um dia voltado para Deus. Era como o dízimo da semana, onde eu vou dar o meu tempo a Deus. Então, o próprio maná, lá em João 6, o apóstolo São João escrevendo, vai fazer essa relação do maná que caia do céu. Agora Jesus é o pão, a Eucaristia é esse pão que dá vida ao homem, né? Deus deu esse pão, mas comer e morrer. Esse pão, por isso que diz, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele terá a vida eterna. Então é algo maravilhoso, é algo fantástico, né? O maná, você vê que o livro do Êxodo, ele é recheado de tipologia. Nós estamos no capítulo 16 ainda vamos chegar lá até no capítulo 40. Então, o maná é a tipologia da Eucaristia, o alimento de Deus que vem do céu e dá vida ao homem.
Outra coisa importante, principalmente para aqueles que estão lendo a Bíblia todos os dias, para cada dia existe uma porção, para cada dia há um alimento, né? Por isso que eu insisto, aquelas pessoas que leem 15, 20, sei lá, a história tá boa e vai lendo todo dia, lê. Esse dia eu não vou ler porque eu já adiantei. Não faça isso, tá? Não faça isso. Se você adianta, você tem tempo, mas contudo que todos os dias você leia, todos os dias, para que você alimente todos os dias sua alma, o seu interior com esta palavra, com esse maná que vem do céu, que é a palavra de Deus. Isso é importante, né? Como diz a carta aos Colossenses 3,16, né? Habite em vós com toda a riqueza a palavra de Deus, como maná, que todos os dias caía uma porção, para então que você pegava aquela porção, fazia o bolo, comia e se alimentava. É isso que nós fazemos todos os dias, uma pequena porção da palavra de Deus que vai nos fortalecendo. Amém? Então, daí vem, no capítulo 17, a intervenção divina, no rochedo de Horebe, onde Moisés fala a rocha e da rocha sai água. Um dos títulos de Jesus é a rocha, né? Ele é a nossa rocha protetora, é aquela rocha que nos sustenta. E é da rocha que sai a água, né? A água que sai do lado do peito de Jesus, que também nos sacia e nos alimenta. Você vê como esse livro é recheado, né, da presença de Jesus em todos, em tudo. E aí vem a vitória sobre Amaleque, um texto muito conhecido em Êxodo 17, onde quando Moisés ficava com os braços erguidos, Israel vencia. Quando Moisés cansava e baixava os braços, Amaleque vencia. Então, sustentaram os braços de Moisés para cima, então Israel prevaleceu, dando então a entender que é esses braços erguidos do intercessor que faz a vitória de Deus, né, acontecer na tua vida. Então, até quero lhe dizer hoje, se há alguma luta na sua vida, braços erguidos. Braços erguidos significa, Senhor, estou rendido, eu não posso nada, mas Tu podes todas as coisas. Eu não tenho forças, mas a minha força vem de vós. É o Senhor que intervém, é o Senhor que combate por nós, é o Senhor que luta por nós, né? Então, aprender a nos mantermos de braços erguidos para que a vitória de Deus venha sobre nós. Braços erguidos significa isso. Estou rendido, estou entregue em tuas mãos, né? Eu sei que a minha vitória unicamente e tão somente depende de vós. Daí, no capítulo 18, estão acompanhando? A gente então está falando agora do capítulo 18, nós temos então uma visita do sogro de José, chamado Jetro, e essa visita é muito interessante. Jetro diz a ele, Moisés passava horas e horas e horas atendendo o povo. Isso, a fila enorme para cada questão. E Jetro então dá um conselho a Moisés, é um conselho muito aceito, né, que é a descentralização da autoridade de Moisés. Constituir homens para que tratem então dos assuntos mais simples e os assuntos mais complicados iria para Moisés. E é onde acontece que Deus, né, Deus, ele lá no livro de Números relata melhor isso. Deus pega um pouco, né, do espírito que está sobre Moisés e distribui entre aqueles anciãos, né, mostrando já esse texto é até lido no dia de Pentecostes, né, onde Moisés diz, quisera eu que todos os homens fossem animados por esse espírito, fossem profetas, né? Então isso acontece em Pentecostes, não mais um, não mais aquele, mas todos foram cheios do Espírito Santo. A partir do capítulo 19, nós vamos agora ter a experiência quando Moisés começa então, é a parte mais como legislador, né, os 10 mandamentos. É algo que diferencia, né, a oferta, a aliança do Sinai.
quando Deus começa então a dizer as 10 palavras, né? E as escreve em uma tábua. Isso é algo muito importante, tá? Porque aquele povo, até então nós temos que entender a cultura daquele lugar, tá? Isso, a visita de Jetro a Moisés. Esse povo ele tem então uma intervenção divina e há uma legislação que vai conduzir aquele povo. Aquele povo, tão somente daquela época, muito bárbaro muitas vezes, começa então agora a ter uma legislação, um código da aliança para o reger, né? A lei que vai ser, como São Paulo costuma dizer nas suas cartas, como um pedagogo que conduzia o povo, né? Aí nós hoje vivemos então a plenitude da graça, mas o próprio Jesus diz: eu não vim abolir a lei, eu vim levá-la à plena perfeição, à plenitude da lei. Por isso que ele diz: os antigos diziam não matarás, né? Eu porém vos digo, né? Vocês escutaram olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. A lei ela teve uma importância, né, para aquele tempo, para fazer com que as relações com Deus, com o outro e consigo mesmo tivessem então uma base, um fundamento, né? Por isso que se resumia em amar o outro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Depois Jesus é que vai então planificar isso, dizendo que é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como eu vos amei, né? Então você já não é mais a referência, mas é o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus por nós. Mas até então, essa era a lei, o resumo da lei. Então vem a manifestação divina, Moisés recebe essa lei em tábuas de pedra, e depois vem, nós sabemos que lá no livro do profeta Ezequiel, né, Deus vai inscrever essa lei dentro de nós pelo seu Espírito, não mais em tábuas de pedra, né, mas agora dentro do nosso coração, um coração de carne, onde Ele mesmo vai escrever a sua lei dentro de nós. Veja que a Bíblia, ela toda está conectada, né? Há sempre uma conexão. Mesmo que você e eu não entenda, saiba, há uma conexão. As coisas não estão dissociadas, não estão soltas, não estão sem sentido. Todas as coisas têm um sentido. E aí, então, é muito importante, vem a parte legislativa, né? Até houve uma pergunta se foi Deus que criou o olho por olho, né? Essa é uma lei muito antiga chamada lei de Talião, né? Ou o Código de Hammurabi, onde você faz e você... embora de fato, né, essa lei ela ajudou também o povo de Israel a manter ali a mínima sociabilidade, né? Isso já foi um avanço muito grande, o respeito para com o outro, né? Nas relações, principalmente nas relações humanas, você ter um limite. Isso depois foi sendo, né, crescido até chegar na plenitude dos tempos, onde Jesus veio como um novo Moisés levar à plenitude essa lei. Tá? Então, isso é do capítulo, basicamente, aí do capítulo 19, que é a aliança no Sinai, até o capítulo 24, vai falar sobre a lei. Nós temos toda uma parte do catecismo da Igreja Católica que vai falar sobre os 10 mandamentos. Na verdade, os 10 mandamentos é a vida no Espírito, né? É a vida bem-aventurada. É fundamental você aprofundar o seu conhecimento sobre os 10 mandamentos da lei. Por quê? Porque os pecados mortais, na moral católica,
os pecados mortais são pecados contra esses mandamentos, tá? Então eu preciso conhecê-los para evitar também, com a graça de Deus, pecar mortalmente. Ok? Então o catecismo, a igreja, né, que é o sustentáculo da verdade, porque recebeu isso de Jesus, né, que o Espírito Santo vos ensinará toda a verdade. A igreja como mestra, como mãe mestra, vai nos ensinar. Por isso que é muito importante estudar o catecismo também, porque nele nós vamos aprendendo e aprofundando cada mandamento desse, tá? A partir de 1º de fevereiro nós vamos começar um grupo, os que quiserem, a ler o catecismo, e Deus me desse a graça de poder ter tempo também de nós falarmos sobre as partes do catecismo. Amém? Amém, gente? Então vamos para o capítulo 25, do 25 ao 40. Vocês estão entendendo? Digam amém. Você vê que é um livro muito denso, um livro muito cativante, muito interessante, é muito cheio de tipologias. E já então vou abrir um pouquinho para perguntas. Para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, possam perguntar e a gente vai tirando algumas dúvidas aí, tá? As que a gente puder. Ok? Isso. Muita gente aí, muita gente santa, né? Muita gente boa, muita gente inteligente, muita gente já leu muita Bíblia. Espero que esteja ajudando você aquilo que eu estou falando, né? Amém. Amém, Adriana. Adriana Juvino, mulher de Deus, Cristina, Lu de Ayane, né, que a gente fala, Aline. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um de vocês, tá? Rejane, isso, muito rico, Rejane. Estou só dando aqui, viu, Rejane, alguns detalhes do livro, né, mas nós poderíamos aqui aprofundar. Cada capítulo desse aqui tem coisas assim muito profundas. Mas como o nosso intuito não é aprofundar, é dar um resumo, uma ideia, um itinerário, um caminho, para quando você for lendo, né, Tânia, vai entendendo um pouco mais. Vamos lá. Tássio, né, homem de fé, tá aí, sempre firme. Amém. Então, do capítulo 25 ao capítulo 40, isso, detalhes, muito bem, isso aí, mano. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. E essa parte ela também é muito importante. Do capítulo 25 ao capítulo 40, o Êxodo vai tratar do tabernáculo, exceto, tá? Os capítulos 32, 33, do 32 ao 35 tem é como se tivesse, então, uma parte para um determinado assunto, mas quase 15 capítulos, vamos dizer assim, 13 capítulos finais, vai falar sobre o tabernáculo. É algo muito importante. É tão importante que é rico em detalhes o livro do Êxodo. Deus disse, eu não posso habitar no meio desse povo, porque esse povo é um povo pecador. Precisa haver, você vai construir para mim um lugar adequado para que eu venha e habite no meio de vós. E aí começa a falar, né? Moisés, quando está lá no Horebe, onde prodigiosamente passa 40 dias, né, em jejum, na presença de Deus, ele recebe revelações, né, muito profundas. 3 homens na Bíblia fizeram então esses jejuns de 40 dias, né, no deserto. Moisés, Elias e Jesus. Não é então coincidência que na transfiguração do Senhor são essas duas figuras que aparecem. Moisés e Elias. Moisés representando a lei
e Elias representando os profetas. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Por isso que ele aparece no centro, na transfiguração. Mas também entre eles, o que há em comum entre esses três? 40 dias de jejum no deserto, na presença de Deus. Então, eles começam, o Êxodo, a partir do capítulo 25, começa a falar então da construção desse tabernáculo. Né? O tabernáculo era Deus deu os detalhes a Moisés do tabernáculo, como ele seria construído, o que teria dentro, o que teria fora, as dimensões, mas as dimensões precisas do tabernáculo, a cor, né, de cada tecido, o tipo de madeira, o que estaria dentro, o que estaria fora. Então, e aí é recheado de tipologias. Né? Na verdade, nós teríamos que ter um curso sobre o tabernáculo para poder entender a profundidade do que é isso. A profundidade do que é o tabernáculo. Mas, vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, que o tabernáculo, ele possuía dois ambientes. Um ambiente externo e um ambiente interno. Olhando de cima, você via dois ambientes. Um ambiente externo, que se chamava de átrio, onde havia os holocaustos fora. E o ambiente interno, que chamava-se de santo. Mas dentro do ambiente interno existia um ambiente mais interno ainda, chamado Santo dos Santos. Tá? Então existia o átrio, o santo e o santo dos santos. Santo, santo dos santos era uma parte interna, o átrio a parte externa. E nós podemos dizer que isso também é uma tipologia do ser humano, né? Onde tem isso, amém. O ser humano tem a parte material e a parte espiritual, né? Nós temos essa parte, então, física, que é visível, mas nós temos a parte íntima, invisível, mas real, onde acontece, de fato, a experiência do homem com Deus. Isso, exato, Malu, muito bom, obrigado aí. Então, onde é que Deus se apresentava? Onde é que Deus vinha e falava? Num lugar chamado Santo dos Santos. E o que é que tinha dentro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Então vamos começar daí. Quando Deus fala do tabernáculo para Moisés, a primeira coisa que precisava ser construída era a Arca da Aliança. Olha, a Arca da Aliança, ela é uma tipologia fantástica, principalmente sobre a Virgem Maria. Tá? Ela até nós damos esse título a ela, né? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma madeira, foi feita de uma madeira de acácia, né? Madeira muito nobre, tá? E aí Deus dá todos os detalhes, e era toda revestida de ouro, essa arca. Então, Deus fala do tabernáculo, mas a primeira coisa, ao falar do tabernáculo, não é o tabernáculo em si, mas é a Arca da Aliança. Por quê? Porque toda coisa, se por mais grandiosa que fosse, o mais importante do tabernáculo estava dentro dele. Deixa eu lhe dizer, nós já podemos falar de que, independentemente de toda a beleza externa que eu e você possamos ter, de toda a grandeza, o que vale, de verdade, é o que está dentro de você. Tá? É onde Deus se comunicava. Tá? É onde Deus, na verdade, é onde Deus testifica em nós. Tá? Não, aqui diz isso, Simone, no versículo 11... Êxodo 25, 11. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro e por fora. Tá? Isso. E farás por fora em volta dela uma bordadura de ouro.
Então, o ouro, né? O ouro, na verdade, representa a, a grandeza, né? A beleza, o poder, a graça, né? É uma das coisas que é oferecida a Jesus. Se nós formos pegar em Apocalipse 11, no final de Apocalipse 11, no começo de Apocalipse 12, é muito interessante esse texto, que o final do Apocalipse 11 diz assim, o final de Apocalipse 11 diz assim, abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testemunho. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Então, termina assim o 11, que o templo de Deus se abriu e apareceu a arca. E logo no capítulo 12 diz, apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo de seus pés. Então fala da arca e de repente o texto, São João diz, e apareceu um grande sinal no céu. É para dizer que esta arca simboliza a presença da Virgem Maria, que é aquela que é revestida de sol. O sol lembra o quê? Esse ouro que foi revestido, esta arca, né? Ela não é o ouro, mas é revestida de ouro. Ela não é o sol, mas ela é revestida completamente do sol. E dentro da arca possuía... Por que essa arca era tão importante? Porque dentro dela estava, então, as tábuas da lei, né? Existia três coisas que ficavam: a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná, né? Representando então Cristo, que é aquele que é a palavra, né? Que é o sacerdote e que é o pão da vida. Então, dentro dele, como Maria concebeu dentro dela o próprio Verbo de Deus, né? O sacerdote eterno, o pão da vida, assim também. O que fazia esse tabernáculo ser santo era a presença de Deus nesse lugar, através desses objetos sagrados. E aí vai a construção de todo o tabernáculo, mas nós também podemos dizer que Deus, ao pensar no homem, fez com que, quando São Paulo vai escrever a carta aos Colossenses, lá no capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, que Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo sejam santificados. Desculpe, versículo 23. Sejam santificados, né? Seja conservado irrepreensivelmente para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Então, é como se começasse de dentro para fora, né? É assim que Deus também arquitetou e pensou no homem. É aonde Deus se comunica com nós. São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É lá dentro que acontece realmente todas as coisas. E aí vem a construção, a mesa dos pães, né, que era renovado todos os dias esses pães, né, a palavra de Deus que vai nos renovando a cada dia. O candelabro, que é uma tipologia do Espírito Santo. Aí nós teríamos que ter uma aula só sobre isso. E vem o próprio tabernáculo, as vestes do sacerdote, do sumo sacerdote. O Santo dos Santos ficava, então, a Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote só poderia entrar uma vez por ano para expiar os pecados. No livro do Levítico nós vamos ver um pouco isso, né? Os 4 principais sacrifícios que existiam, que era o sacrifício, que era o holocausto, que era a consumação total do animal. Existia a oblação, que era uma oferta de frutas, né? Aquilo que se tirava do que se plantava. Existia o sacrifício pacífico, existia então o sacrifício expiatório,
Daí vem também um dia mais sagrado para os judeus, chamado Yom Kippur. Uma vez por ano, o sumo sacerdote penetrava, então, neste lugar para expiar os seus pecados e os pecados de toda a comunidade, né? É tão importante que existia um véu que separava o santo dos santos dos santos. E quando Jesus diz que tudo foi entregue, tudo está consumado, expira e morre, este véu é rasgado de cima a baixo, tá? Não é de baixo para cima. O escritor sagrado, ele relata que o véu que separava, até existe uma música que diz, o véu que separava já não separa mais, ele foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, Deus abriu as portas agora. A expiação, o sumo sacerdote entrou nos céus agora, oferecendo o seu próprio sangue, e não há mais, né, nada que possa impedir que eu corajosamente, ousadamente me aproxime desse trono através do sangue de Jesus. Então, o tabernáculo é esse lugar que aí é importante. Amém, gente? É importante você entender que a própria ideia do tabernáculo ele foi também crescendo até chegar ao templo suntuoso de Salomão, onde existiam as mesmas partes, mas não mais como um tabernáculo que era removido, agora um lugar. E depois, o próprio São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer: ou não sabeis que vós sois o templo de Deus? Veja como, então, a ideia daquilo, o lugar onde Deus habitava. Pedagogicamente, um dia nós iríamos entender que esse lugar somos nós. Deus habita em nós. Deus habita dentro de nós, né? Antes, no Antigo Testamento, se tinha uma experiência do Espírito de Deus, né? A unção sobre pessoas, sobre os sacerdotes, sobre o profeta e sobre o rei. Agora nós não temos uma experiência, uma capacitação apenas sobre nós, mas dentro de nós, né? Porque Deus é acima de nós, ao nosso lado, mas também é em nós agora, dentro de nós, né? E São Paulo vai ousadamente dizer: ou não sabeis que vós sois o templo de Deus, né? A habitação de Deus, a morada de Deus. E isso é simplesmente fantástico. Aquilo que Deus diz: eu preciso de um lugar para poder habitar no meio de vós. Agora, esse lugar somos nós, onde Deus habita dentro de nós a sua própria presença, pelo seu Espírito que nos foi dado pelo batismo. Amém, gente? Uma coisa importante destacarmos também é que eu ainda vou falar desses 3 capítulos aqui que... Mas lembre-se, do 25 ao 40 fala sobre o tabernáculo, 32 a 35 é algo que foi... É como se o assunto quebrasse e depois voltasse. Então, a tipologia da tenda seria... Sim. Né? De certa forma, é já uma ideia daquilo, né? De que São Paulo vai dizer daquilo que nós somos. É uma ousadia. Hoje, lógico, com todo o entendimento que se tem, nós dizemos Deus habita em nós, mas isso era algo impensável. Então, por isso que é algo muito ousado. E São Paulo diz isso a um povo pagão que se converteu. Não diz isso nem aos judeus, né? Diz isso em Corinto. Vós sois o templo. Olha, dizer isso, gente, é algo muito forte para um judeu como São Paulo, que era versado nas Escrituras desde criança, né? Ensinado aos pés de Gamaliel. Então, o homem... Ele dizer isso é algo muito profundo. Ele está dizendo: vocês são a habitação de Deus. Assim como Deus, nós cremos como judeus, habita no templo. O templo é um lugar sagrado. Vocês são sagrados. Deus habita dentro de vocês. Né? E ele está falando isso para um povo que era pagão, que estava se convertendo ao cristianismo. Porque o que é que testifica que Deus habita em nós? Pelo Espírito que nos foi dado. É o Espírito que é o penhor da nossa salvação.
que é a certeza de que Deus está em nós. É o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então você tem que dizer aleluia, glória a Deus, amém. Deus habita dentro de mim. Isso é simplesmente fantástico e maravilhoso. Então veja que toda uma construção de uma pedagogia divina, né? Talvez para nós isso não tenha tanto impacto, porque nós já escutamos Deus habita em mim, mas isso, biblicamente, é algo muito profundo. Eu sou a morada de Deus. Né? Isso. Amém. Amém. Eu sou a morada de Deus, a habitação de Deus. Né? Deus habita em mim. Gente, isso é muito sério, é muito lindo e é muito sério. Né? É muita misericórdia, mas também eu preciso levar isso muito sério. Deus, né? Eu sou santuário de Deus. E o santuário de Deus não pode ser profanado. O santuário de Deus não pode ser ridicularizado, não pode ser manchado. Né? Muitas vezes a gente vê assim, igrejas sendo queimadas, igrejas sendo pichadas, a gente fica horrorizado. Agora deixa eu dizer, uma alma humana, uma vida humana que por um aborto, por exemplo, né, é descartado quando eu e você usamos roupas indecentes, quando fazemos coisas obscenas, indecentes, saiba, você está profanando o santuário de Deus que é você, que sou eu. Tá? Eu sou o santuário de Deus, a morada de Deus, a casa de Deus. Quando Jesus pega aquele chicote em João 2 e começa a expulsar os vendilhões e diz, e aí os apóstolos lembram o que está escrito no Salmo, o zelo pela tua casa me consome. Ele diz, não façais da casa do meu pai um covil de ladrões. Porque se Jesus, né, tem em vista que aquele lugar, aquelas pedras é sagrada porque está a habitação, porque ali está a presença de Deus. Imagine eu e você. Precisamos expulsar de dentro de nós tudo que é profano, tá? Tudo aquilo que desagrada ao coração de Deus, porque eu e você somos santuários de Deus. Amém, minha gente? Então, estamos já encerrando esse resumo, né? Mas eu queria destacar uma coisa importante. Quando se via, lá em Números, nós vamos ver, o tabernáculo ele ficava no centro, porque cada filho de Israel, 12 filhos de Israel, formaram as 12 tribos de Israel. Então, Deus também determinou quais as tribos ficariam ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste do tabernáculo. 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste, 3 tribos ao oeste, né, para formar as 12 tribos. Quem olhasse de cima o arraial de Israel, iria ver o quê? Uma cruz. 3, 3, 3 e 3. E no centro, o tabernáculo. Né? Veja como tudo em Deus é perfeito. Olhando de cima, a centralidade do seu povo estava a arca, a presença de Deus, o tabernáculo. Né? O centro estava lá. A presença de Deus. O coração daquele povo, né, era a presença de Deus no meio deles. Isso também, uma cruz, exatamente. Isso também para nos lembrar a tipologia de que a centralidade de toda a nossa vida e de toda a nossa fé está na remissão dos nossos pecados, na salvação que nos veio pela cruz. A cruz é o centro de tudo. É o centro da nossa fé. Por isso que o centro de toda liturgia gira em torno da Páscoa. Paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Né?
todo o centro da nossa vida está ao redor da Eucaristia, que é o memorial da paixão, é novamente o céu na terra, a centralidade, né, da nossa fé. A igreja vive da Eucaristia. É a centralidade da nossa fé. Padre Márcio, sua bênção. Aí chega em Cabula agora, um homem diz. Um dos homens mais inteligentes que eu conheço, né, na verdade, não que eu conheci, que eu conheço. E temos a honra e o prazer. Já vai o convite para, quem sabe, o senhor poder falar de algum livro da Bíblia aí, para esse povo tão sedento, viu? Então, eu estou falando sobre um resumo do livro do Êxodo. Estamos já concluindo, falando a parte final do tabernáculo, em que até a história lá de Balaque e Balaão, né, quando o Balaão é pago para amaldiçoar e da boca dele só sai bênção. Ele diz, como posso amaldiçoar se Deus coloca em meus lábios a bênção para esse povo? E do alto ele vê então o arraial, e é assim que ele vê, com certeza, no formato de cruz, onde o centro era o tabernáculo. Nós precisamos, até o Frei Gilson tem uma música muito bela, né, que diz, olhando para a Eucaristia, tu és o centro da minha vida, és a razão do meu viver. Nós precisamos, gente, todos os dias renovar isso e dizer isso a Jesus, tu és o centro da minha vida. A tua vida, a minha vida, precisa girar em torno deste centro. Todas as vezes que a sua vida girar em torno de outra coisa a não ser Jesus Cristo, você está, com certeza, descentralizado, fora do eixo. E fora do eixo, você estará correndo um grave risco, né, da sua vida ir por abismo abaixo. Tá? Traz a tua vida para este eixo, cujo centro é Jesus Cristo, cujo centro é a Eucaristia. Nós vivemos dela, nós vivemos, né, dessa presença que centraliza, que nos motiva e que nos salva, né? Mas amém. Então, para concluir, nós temos então esses capítulos, né, que é a ruptura e a renovação. Eu falei do 25, isso, essa semana aí é a Sassa. Do 25 ao 40, então é tudo que Deus tinha falado então para Moisés sobre o tabernáculo, a importância do tabernáculo. Esse tabernáculo era móvel, né? Existia uma intervenção quando eles paravam, havia uma nuvem que de manhã, durante o dia, né, fazia com que eles dessem a direção, e à noite um fogo, né, que iluminava também para caminhar. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem seguia, eles seguiam. E esse tabernáculo ele era móvel, onde eles paravam, eles montavam tudo. E aí tem toda a história aqui também, e eu quero destacar isso, a história dos levitas, né? Por isso que o próximo livro da Bíblia é o livro do Levítico. É muita coisa, né, gente? Eu nem sei quanto tempo a gente já está aqui, mas você vê a riqueza do livro do Êxodo. Então, como Moisés demorou da primeira vez a descer do Monte Horebe, eles pegaram então todos os brincos, o ouro, né, colares que tinham recebido dos egípcios. Arão então fez um Deus, né, diz, esse é o Deus que vos tirou, que foi o bezerro de ouro, que de fato era o Deus da fertilidade, né? Fizeram festas, alegria, bebida. E aí Moisés, quando desce, quebra aquela tábua, extermina aquele bezerro, e há toda então aquela história. E é interessante o que Moisés diz aqui, ó, tá? Moisés, ó, capítulo 32, versículo 25, diz assim, isso. A passagem do mar é uma tipologia assim, né? O mar é uma prefiguração também do batismo,
Porque o mar tem esse sentido que é como o mal, né, que é vencido por Deus pela sua intervenção. Sim, a travessia do mar é uma tipologia, a tipologia também da libertação, onde Deus intervém e abre, né, e é por esta mão de Deus que nós passamos por esse mar e somos salvos, né, das águas também. Amém? Então, deixa eu, para não perder aqui o raciocínio, Êxodo 32, versículo 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado porque Arão tinha lhe soltado as rédeas, expondo assim a zombaria de seus adversários. Pôs-se de pé à entrada do acampamento e exclamou. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar, tá? Ele exclamou: venham a mim todos aqueles que são pelo Senhor. Então tava aquela festa, né? Aquela bagunça, bebida, dança, aquele semideus lá, aquele bezerro onde Moisés destruiu, tava aquela cena. Então Moisés de pé viu que a coisa estava desenfreada. Moisés então grita de pé: venham a mim todos aqueles que são pelo Senhor. Presta atenção. Todos os filhos de Levi se ajuntaram em torno de Moisés. Ele disse-lhes: eis o que diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vós coloque a espada sobre sua coxa. E aí passai e repassai. Então aí começa o povo, a tribo de Levi, ele é este primeiro que também toma as dores de Deus ao ver aquela cena. E movidos, né, por esse amor por Deus, né, também atendem o chamado de Moisés. É o primeiro que atende todos os filhos de Levi. Isso logo depois vai ter um significado, por terem sido eles os primeiros a tomar essa atitude. Deus reservou para eles o cuidado do tabernáculo. E daí desta tribo que fica do lado de Deus, no momento em que o povo estava na idolatria, né? Quando Moisés faz o apelo, é a primeira tribo que fica ao lado de Deus, da causa de Deus. Eles também recebem de Deus o presente de cuidar dos tabernáculos. Daí vem o sacerdócio levita. Daí vem o próximo livro, né? O Levítico, né? Que é todo o ritual dos levitas, dos sacerdotes, e eles são escolhidos, né? A herança deles não será a terra, mas o próprio Senhor, né? Porque Deus é a herança deles. Então, essa cena ela é fundamental também para entender a escolha, né? A escolha deles como aqueles que vão cuidar das coisas de Deus. Por quê? Porque nesse momento são os primeiros que também tomam a dor de Deus ao ver a idolatria e atendem o apelo de Deus e ao chamado de Deus. Amém? Então isso é muito importante entender. E daí vem, Moisés pede pelo povo, né? É a cena do intercessor, do mediador, assim como Jesus faz, e aí a renovação da aliança, e depois continua então a construção da arca. Minha gente, amém. Eu acredito que como resumo foi assim, bastante coisa nós vimos do livro do Êxodo. Lógico que jamais isso se esgota, né? Esse é um livro que nós poderíamos falar, temos um curso assim por muito tempo, mas acredito que talvez tenha aberto um pouco também o entendimento de vocês ao ler o livro do Êxodo, a perceber algumas coisas, toda uma tipologia, toda uma ideia, sempre lembrando que Moisés é essa figura que também vai ajudar a entender a pessoa de Jesus como não só o novo mediador, mas o verdadeiro mediador, como diz lá na carta
de São Paulo a Timóteo, que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? Então, o próprio Evangelho de Mateus mostra, né? Assim como nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, que para muitos exegetas foi o próprio Moisés que escreveu os 5 livros, exceto o final do próprio livro de Deuteronômio, mas São Mateus teve até esse cuidado de fazer 5 discursos também no seu evangelho, né? Sermão da Montanha, em Mateus 10 o discurso do envio, em Mateus 13 as parábolas do reino, em Mateus 18 o discurso da comunidade, e em Mateus 24 o discurso escatológico final. Então você vê que tudo isso também tem uma ideia daquilo que Mateus quis apresentar. Sei que é muita coisa, sei que para alguns é coisa novidade, para outros já viram, mas observe que a palavra de Deus ela é muito rica, né? E nunca se esgota. Mas acredito ter ajudado vocês. Eu vou abrir um pouco aí, tá? Também porque a hora já passa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, assim, aquilo que eu falei, ou ficou alguma coisa, né? Se eu souber responder, com certeza responderei. Mas acredito que se você puder depois assistir, essa live vai ficar gravada, né? Até para ver algumas partes, né? Mas houve uma pergunta, né? É sempre uma pergunta, os sacerdotes eram casados, né? A ideia do sacerdócio é sempre aquele que... Por que Deus endurecia o coração do faraó? Essa é uma expressão interessante. Amém. Tatiana perguntou, isso até foi uma pergunta que me fizeram esses dias também. Por que Deus endurecia? Né? É uma expressão do livro, né? Essa expressão, para mostrar que não era o faraó que iria libertar o povo. Tipo assim, não, beleza, gente, podem ir. Não. Essa é uma expressão para dizer que ele se opõe à libertação do povo. E é pela manifestação do braço de Deus que esse povo vai sair. Não há intervenção e nem há a acessibilidade do faraó para fazer isso. Então, por vezes vai aparecer a expressão e Deus endurecia o coração dele, né? Na verdade, ele não estava aberto a toda a ação que Deus estava fazendo, mas se endurecia cada vez mais, né? Então, para mostrar que não é o faraó que vai fazer isso, né? Mas é o próprio Deus que, por sua intervenção, mesmo com a dureza, com o paganismo, com a idolatria, liberta o seu povo. Amém? Ajudou, Tatiana? Qual a parte da Bíblia que fala de Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo? Eu poderia te dizer, a Bíblia toda fala disso, né? Começa já de Gênesis 3,15, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, né? A Arca da Aliança, e aí vai, né? Mas, propriamente e mais profundamente em Lucas 1, né? Lucas 1, Lucas 2, Lucas é o evangelista, historicamente, que os estudiosos acreditam, até existe um desenho no catecismo que acredita que foi São Lucas que fez da Virgem Maria, no afresco, ele teve com ela, né? Então, na verdade, o Evangelho de São Lucas, ele é extremamente, inicialmente, mariano, tá? Mas a Bíblia toda ajudou, tá, Joé? Tá, Joé, Tatiana? Espero ter te ajudado. Agora, porque existem algumas expressões na Bíblia, né, que são colocadas, mas a ideia é essa, Deus endurece, né? O sentido de Deus endurecer quer dizer, não se tinha em vista a conversão do faraó, porque o faraó representa justamente tudo aquilo que nos prende a esse mundo, né? Existe até, uma vez eu dei uma pregação sobre isso, né?
Faraó é a representação do mal que quer nos escravizar. Então não há conversão para o faraó. Cada vez mais ele endurece para que Deus manifeste a sua glória. Então, é isso. Então, a Bíblia toda, viu? Fala da Virgem Maria, tá? Tanto é que o ofício de Nossa Senhora, se você... um dia Deus vai me conceder, a Virgem Maria vai me conceder essa graça de dar um curso sobre o ofício da Virgem Maria, para você ver cada título daquele, porque, né, Trono do Grão Salomão, Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da Manhã, né? Aí vai. Todos os títulos da Virgem Maria, Senhora do Mundo, né? Tudo isso é bíblico, tá bom? Tudo isso é bíblico. Amém. Glória a Deus. Eu espero ter ajudado, não é? Sim, eu estava falando do sacerdócio, né? O sacerdote é tirado do meio do povo, que foi uma pergunta, o sacerdote é casado nesse tempo? Os sacerdotes eram de uma tribo, tá? A tribo de Levi. E nós vamos entender que existia, então, os sacerdotes e os levitas, né, como os auxiliares dos sacerdotes, né? E aí eles eram a única tribo que podia, de fato, oferecer os sacrifícios. Com o tempo, quando Jesus veio, na verdade, a gente tem que entender que quando Jesus veio, todas essas coisas foram levadas à plenitude. Lendo Mateus 19, nós vamos ver que o próprio Jesus diz, né? Quando fala, eles vão perguntar sobre o matrimônio e tal. E Jesus vai dizer, eunucos que se fizeram eunucos pela mão dos homens. Eunucos eram aqueles homens que cuidavam das virgens, que eram castrados. Jesus diz, eunucos que se fizeram eunucos pelas mãos dos homens, eunucos que nasceram eunucos, e há eunucos que se fazem assim por causa do reino de Deus, né? E aí, isso depois foi aprofundado, que há homens que se guardam, né, a virgindade do celibato por causa do reino de Deus. Ser celibatário é algo que antecipa o céu na terra. Tá? Escatológico é um termo assim um pouco complicado, mas no céu, Jesus diz lá em Mateus, né? Acho que 22, não sei. Ele vai dizer o seguinte, naquele discurso daquela mulher que teve 7 anos, no céu não se casa nem se dá em casamento, mas são como os anjos do céu, né? Então a realidade é outra. Então quem vive o celibato já está vivendo essa realidade celeste aqui na Terra, tá? Não que ser casado seja algo inferior, não, de fato algum. Mas há uma graça da virgindade que já representa. Então, por isso que Jesus também, a igreja foi compreendendo a profundidade do sacerdócio. Tá? Que bom. Deus abençoe a sua vida, minha Luzia. Também um abraço a Lucélia, né? A mulher de Deus. Amém, então, né? Fica aí o resumo, espero ter ajudado. É uma coisa que não se esgota. Procure, leia, conheça. Nosso próximo encontro será para falar sobre Êxodo 7:22. Será para falar sobre o livro do Levítico. Quem está lendo a Bíblia está pegando assim uma parte bem legal, né? Tá lendo, mas aí vai vir livros um pouco mais como o livro de Levítico mesmo, é um livro bem complexo. Por exemplo, eu nem falei, tem um texto aqui no Êxodo, que é muito usado pelos protestantes, quando vai falar da idolatria, Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti imagens esculpidas, e tal. Mas aí o próprio Deus, depois, um pouquinho mais na frente do livro do Número, manda Moisés fazer uma haste e colocar uma serpente de bronze. Olha, Deus que diz que não faça imagem esculpida, pede a Moisés depois para fazer. Deus se desdiz, né? Não, porque nós temos que... Entenda uma coisa, uma regra básica. O texto, fora do contexto, vira pretexto para heresias e para confusões. Todo texto precisa ser entendido dentro do seu contexto, para não
Existia então, quem colocou aí, tá? Marinaldo colocou alguma coisa aqui sobre os mágicos. De fato, eles exerciam algumas magias e conseguiam, mas você pode ver que sempre nas cobras, nas serpentes, eles também nas magias fizeram as serpentes, aquelas varas transformadas, a cobra, a serpente que saiu da vara de Arão, engoliu as outras, né? Quer dizer. Mas a dureza do coração do faraó significa que não há conversão para eles, né? Ele representa o mal. Então, para que a glória de Deus se manifeste. Pois é, Arão, né, o bichinho, rapaz, foi fraco, né? Não aguentou a pressão do povo e aí cedeu e fez esse bezerro. Embora Deus deu a ele o sumo sacerdócio, o sacerdócio de Arão, mesmo sabendo da sua fraqueza, né? Deus. Mas depois, você vai observar que depois eles não conseguem mais fazer, né, encantamentos, né? Até ali é quase como uma prova, é uma guerra, mas você sempre vai perceber que mesmo assim Deus prevalece sobre aqueles encantamentos. Porque os sacerdotes no Egito eram tidos quase como semideuses, né? Então, mas um exemplo que eu dei, a vara de Arão se transforma na serpente, a vara deles também. Mas a serpente de Arão engole a deles, né? E a dureza do coração de Faraó, repito, é porque não era Faraó que tinha a última palavra para libertar o povo. A última palavra é de Deus para libertar o povo. Então a dureza de Faraó chegou a um ponto em que ele reconheceu, saiam daqui, né? Quando o seu primogênito é morto. Então, para manifestar a glória de Deus. Nós sempre temos que entender isso, né? As tipologias, a pedagogia, porque por trás desses textos sempre há um sentido. Isso. Depois chega um tempo que eles não conseguem mais reproduzir. Amém, Adriana. Então vamos rezar a consagração à Nossa Senhora, confiando a ela as nossas vidas e pedindo que Ele nos dê a graça de podermos humildemente, viu gente? Humildemente, nos curvarmos diante das páginas sagradas, sempre assim. Peça sempre a Deus um coração pequeno, para diante das sagradas Escrituras, ter este coração que quer aprender. Nunca queira dominar o conhecimento, saber mais. Deixe que Deus vá te ensinando sempre. Tá bom? E isso nós vamos aprender com aquela que é toda simples. A Bíblia é clara, por 3 vezes ela fala isso. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Por isso que a Virgem Maria diz, eis aqui a pobre serva do Senhor. E é por isso que o nome dela no céu não é Maria, é cheia de graça. Esse é o nome da Virgem Maria no céu. Ave cheia de graça. É assim que o anjo Gabriel a chama. Então rezemos essa consagração pedindo sobre nossas vidas. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa, assim seja. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a vida de cada um e que Deus dê a vocês uma grande fome e sede da sua palavra. E que como o maná que caia do céu, essa palavra também que é viva, alimente sua alma todos os dias, te dando a graça da santidade e o desejo de ser cada vez mais de Deus. Amém? Então, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe cada um ricamente.